de dupla. Tudo que vocês queriam. A história é especial, a história lá em dupla. Gente, ó, nós vamos trabalhar assim um pouco diferente, nós não vamos pegar nenhum exercício específico para trabalhar com vocês. A nossa ideia foi de pegar alguns acontecimentos que estão com datas comemorativas. E por serem datas especiais, de repente podem cair aí nos seus vestibulares, não só no Enem, tudo bem? A revisão de hoje é para o Enem, mas fiquem atentos também para os outros vestibulares, tudo bem? Então tudo que a gente vai colocar aqui agora são datas importantes dentro da história e que de repente vocês podem encontrar aí nas provas, tudo bem? O primeiro ponto que nós vamos trabalhar, a primeira data, está relacionada a essa imagem. Quando vocês olham para essa imagem, fica meio assim, meio perdido no momento, né? Essa é uma imagem de Salvador, tudo bem? Por que uma imagem de Salvador? Muito simples. Em 1549, nós tivemos a fundação de Salvador. Então, Salvador está completando aí 470 anos. É um tema que de repente vocês podem encontrar, tudo bem? Qual é o contexto histórico da fundação de Salvador? Vamos lembrar aí das nossas aulas. O contexto histórico é o início do governo geral com Tomé de Souza. Se vocês lembrarem nas nossas aulas, eu falei para vocês que em 1534, o rei português, ele criou o primeiro sistema administrativo para o Brasil. Foi o sistema de capitanias hereditárias. Nós vimos que o sistema de capitanias acabou fracassando. Então, em 1549, foi criado o governo geral. Tudo bem? E o primeiro governante geral foi o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, rapidamente, ele centralizou o poder político. Se vocês lembrarem, nas capitanias hereditárias, o poder ele era descentralizado. E essa descentralização foi um dos motivos para o sistema fracassar. Então agora o governo geral ele é caracterizado pela centralização do poder. Se você tem alguém que centralizou o poder, ele precisa ter um lugar sede para comandar o Brasil. Então ele vai fundar a primeira capital, no caso aqui, Salvador. Tudo bem? Então essa é a importância histórica de Salvador. Primeira capital do Brasil, foi fundada há 470 anos atrás. Vamos só continuar com Tomé de Souza. Tomé de Souza trouxe os primeiros negros para o Brasil. Então você tem nesse momento o início da escravização dos africanos. E ele vai fundar também o primeiro bispado aqui no país. Vai trazer os jesuítas também para o Brasil, tudo bem? Então fiquem atentos com o governo do Tomé de Souza. Só para encerrar, ele trouxe também as primeiras cabeças de gado. Tudo bem? Então Tomé de Souza, fundação de Salvador, fiquem atentos com isso. 470 anos. Tudo bem? Aí nós vamos para um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês, que é essa imagem aqui. Essa imagem ela é importante porque ela representa o quê? Nesse caso, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca montado em um cavalo, tudo bem? Marechal Deodoro da Fonseca foi o militar responsável pela proclamação da República. A República foi proclamada em 1889, sendo assim, são 130 anos da fundação da República. Prestar atenção nisso nos vestibulares, tudo bem, gente? Então vamos lá, contexto histórico é o final do segundo reinado e início do período republicano. Qual é a importância histórica da proclamação da República? Transferência do poder político para as elites econômicas que estavam descontentes lá na época. Não se esqueçam, a proclamação da República, ela foi realizada pelos militares e pelos cafeicultores do Oeste Paulista. São os dois grupos responsáveis por proclamar a República aqui no Brasil. Outro detalhe importante,
Deodoro da Fonseca, o homem que proclamou a República no Brasil, o homem que depois vai ser o primeiro presidente do Brasil, ele tinha uma ideologia política. Qual era mesmo a sua ideologia? Ele era monarquista. Bem, olha a pegadinha para o seu vestibular. Tem certas coisas que só acontecem na história do Brasil. Um monarquista proclamou a República. Um monarquista foi o nosso primeiro presidente. E um imperador que era republicano. E um imperador que era republicano. Aí entra a fase da parte da história geral. A gente começa a trabalhar algumas também essas datas importantes aí para a história geral. E eu peguei uma data bem assim, mais ligada ao pessoal da física e tal. Nesse aqui, o 19... Volta lá. Em 1919, a gente dá um salto aí para a história contemporânea. Aliás, só uma coisa que é legal para o Enem mesmo, ele tem essa pegada mais contemporânea. Tá? A parte de história geral, um pouco de história geral que cai, ela tem um foco maior mesmo nessa questão contemporânea. E vem especialmente ali Primeira Guerra em diante. Tá? Então eu peguei momentos da história geral da Primeira Guerra em diante. Tá? E esse aqui é um logo após, né? 29 de maio de 19, aquela teoria da relatividade do Einstein, que vinha sendo trabalhada e exposta, foi comprovada aqui no Brasil. Cidadezinha de Sobral, lá no Ceará, é que vai comprovar a teoria da relatividade, as posições dos astros e tal. Grupo de cientistas que veio fazer essa comprovação lá na cidade, e eles vão usar uma peculiaridade aí do Sol, da posição com relação à Lua e o Sol, que a cidade de Sobral proporciona. O tempo nublado quase que impediu isso de acontecer. Eles tiveram uma brecha no meio da tarde que eles conseguem fazer a observação e comprovar, constatar a teoria da relatividade, usando o posicionamento dos astros e tal. O pessoal da física explica melhor. Tá? Então é mais pelo fato mesmo dessa comprovação. Um negócio que foi amplamente divulgado internacionalmente, e a comprovação foi feita numa cidadezinha do Ceará. Tá? Então aí eu achei até interessante, falei, eu vou levar, porque às vezes vai os caras, né? Assinatura do Tratado de Versalhes é outro momento histórico importante que comemora aniversário, especialmente 2019, né? A assinatura dele acontece em 19. 28 de junho de 19 foi assinado um tratado que pôs um ponto final no conflito armado conhecido como Primeira Guerra Mundial, ou como na época diziam, a Grande Guerra. A Primeira Guerra em escala industrial, pessoal. Certo? Aquela guerra que mistura o antigo e o moderno. Você tem a cavalaria combatendo contra a metralhadora, né? Os aviões, a trincheira, né? Práticas aí do antigo e do novo agindo. Ela vai entrar em vigor só em 20, mas foi assinada aqui em 1919. Acabou como culpada na guerra a coitadinha da Alemanha, só porque ela estava querendo conquistar a França, ela foi colocada como culpada da guerra. Tá? Mas nós temos aí todo aquele peso que vai cair sobre os alemães, graças a esse armistício, que vinha sendo planejado, que vinha sendo executado pelo Woodrow Wilson, presidente americano, mas quando ele ficou doente por causa da gripe espanhola, teve que abandonar as negociações, e aí o tratado ficou entregue a Entente. Inglaterra e França, os grandes inimigos da Alemanha no momento, e eles vão massacrar a Alemanha com indenizações monstruosas, com desmilitarização da Alemanha. Tá? Então é o tratado aí que está. Aqui o momento da assinatura, uma foto da época aí, o pessoal assinando o tratado, uma charge da época, os termos do tratado, e aí o povo alemão vai ter que pagar pelos danos e tal, como se fosse foi uma punição aos alemães, tá? Pelo conflito, por terem sido derrotados aí na guerra. E aí
a capa do tratado. Então, um livro, na verdade, vários detalhes, né? Não é simplesmente assinar uma folha de papel e pronto. Tá? É um documento aí bastante extenso até. Tá? Acompanhado aí desse ano de 19, que tirou o Woodrow Wilson das negociações, que seria uma negociação de paz justa, né? O Wilson foi retirado dessa paz justa aí, e a paz veio do jeito que veio. A epidemia de gripe espanhola, que se alastrava pelo planeta Terra, é a pandemia, né, de gripe espanhola, de 18 a 19, afetando aí de 50 a 100 milhões de pessoas pelo mundo. Tá? É um dos momentos assim mais agudos de saúde pública, tal, que se tem notícia, né? Igual ou parecido com esse, só a peste negra lá no século XIV. Tá? Então nós temos esses momentos aí, e essa gripe espanhola, eles fazem lá uma comparação, né? A AIDS em 40 anos, o HIV, desculpa, em 40 anos não matou tanta gente quanto a gripe espanhola em pouco mais de um ano, tá? Entre 18 e 19 aí. E aí, os ambientes de tratamento, como vocês podem ver, também vão ajudar na contaminação, né? Você tem uma gripe e o pessoal é colocado tudo junto, né? Em salões ali. É porque ainda não tinha esse muito aprimoramento na medicina, na questão de saúde pública. Aí os batalhões, né, nós estamos falando de 18, nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial ainda. Então tem os batalhões de soldados aí passando, todos com máscara ali, como se isso fosse evitar alguma coisa. Tá? E os batalhões de enfermeiros que vão lutar para tentar acabar com essa pandemia, certo? Gente, só um detalhe sobre a crise de 29, assim, Enem normalmente cai muito mais Brasil do que propriamente história geral, mas ele trouxe a questão da gripe espanhola. Não se esqueçam que um presidente eleito aqui no Brasil morreu com a gripe espanhola, o Rodrigues Alves. Bem, o Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente do Brasil, mas ele não assume, ele morre com a gripe espanhola. Aí o Delfim Moreira, o vice, assumiu, segundo o artigo 42 da Constituição Brasileira, ele marcou novas eleições, e aí então o Epitácio Pessoa vai governar de 19 a 22, tudo bem? Então o Rodrigues Alves foi um presidente eleito que morreu por causa da gripe espanhola. Então, de repente, aí na sua prova, pode ter um link da gripe espanhola com o Rodrigues Alves. Fiquem atentos. Aí vai para multidisciplinar, né? Pensar naquela questão da física e da gripe. O pessoal, em física, pode tratar alguma coisa a respeito. Sei lá, não sei como pode ser trabalhado isso em física, mas eles podem usar isso. A gripe espanhola, numa questão de biologia, tá? Então, não é só pelo fato histórico em si, tá? E o Wilson escapou. O Woodrow Wilson não morreu com a gripe. Tá? Crise de 29, quinta-feira passada, essa quinta que passou agora, 24 de outubro, quinta-feira negra, só que em 1929. Tá? É a grande depressão, é a grande crise do capitalismo. Né? Os Estados Unidos era o grande líder naquele momento, pós-Primeira Guerra, uma arrancada econômica fantástica nos anos 20, que é o American Way of Life, e de repente uma superprodução, graças à recuperação europeia pós-guerra, uma superprodução no sistema americano, que é o sistema liberal, acaba provocando o colapso do capitalismo mundial. Capitalismo mundial. Em 29 nós já tínhamos uma nação que não estava inclusa nesse efeito dominó, que era a Rússia stalinista. A economia fechada, planificada do Stalin, evitou que esse efeito dominó chegasse até ele. A internacionalização da economia americana vai expandir esta crise aqui, tá? E ela vai afetar vários países, incluindo o nosso querido Brasil. O governo aí do Washington Luiz vai ter que combater esse mal do capitalismo que explode naquela quinta-feira negra que comemorou o aniversário
exatamente quinta passada, certo? E aí, cenas, né? Quando estoura a Bolsa de Nova York, que é a tal da Quinta-feira Negra, todo mundo corre para vender ações, só que não tinha ninguém para comprar. Então a superprodução acaba afetando o sistema financeiro e aí desencarreta esse efeito dominó, né? Crash da Bolsa, né? Ela quebra a Bolsa, as ações ninguém quer comprar, tende a zero, tá? Empresas bilionárias no final do dia da quinta-feira já não tinham mais nada, já não valiam mais nada, tá? Aí, manifestações, né? Por que você não quer dar um emprego para o meu pai? Não tinha, né? Vai desencadear esse efeito dominó. Nós vamos ter, além das falências, as empresas quebrando, o desemprego que isso acompanha, né? O desabastecimento que isso acompanha, vai sendo gerado por causa dessa quebra da bolsa, né? Da superprodução, aliás. E aí uma cena de contraste. Essa é a cena mais famosa da crise 29, que mais aparece, não só em materiais, livros, tal, como em provas também. O American Way of Life, uma família branca feliz, empregada, provavelmente classe média ali, com seu carro, com suas coisas, enquanto uma fila de desempregados, coincidentemente, negros. Não tinham acesso a um monte de coisa. A Terra da Liberdade não era tão livre para essa turma aqui de baixo. Tá? Ainda faltavam muitos direitos e agora, graças à crise, faltava emprego também. E comida. O desabastecimento vai afetar também o abastecimento de comida. Essa é uma fila do sopão. Tá? Então, é um momento importante. O pessoal usa muito isso em questões abertas para vocês debaterem realmente esse contraste. O American Way of Life, o consumismo, né, do American Way of Life, com a falta do que consumir aqui embaixo. A falta de emprego, a falta de direitos, certo? Que eles ainda não tinham muitos direitos que o branco usufruía lá nos Estados Unidos. Tá? Início da Segunda Guerra Mundial, também tem uma relação aí com o nosso ano de 2019. 3 de setembro de 1939, é declarada a guerra, a França e a Inglaterra declaram a guerra ao Hitler para dar início ao segundo conflito mundial, o maior de todos. Tá? A Alemanha vai receber essa declaração de guerra porque havia invadido a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. E aí desencarrega todo aquele conflito gigantesco que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Né? Os países do eixo, capitaneados pela Alemanha nazista do Hitler, contra os países aliados, né? Que no começo contavam ali só a França e a Inglaterra, mas que com o desenrolar da guerra vai entrar a Rússia do Stalin, vai entrar os Estados Unidos e o nosso querido Brasil também, entre outros, por isso chamar de Guerra Mundial. Tá? O palco dessa guerra é um pouco maior do que foi o da primeira. Enquanto a primeira girava em torno ali do Mediterrâneo, o palco dessa sai do Mediterrâneo, ganha o Pacífico, lá do outro lado, né? O Japão atacando Pearl Harbor, atacando a Indonésia, né? Tomando as ilhas ali, atacando a China, invadindo as Coreias, né? Que na época era uma coisa só, a Coreia. Tá? Temos o Atlântico, policiado pela nossa Marinha, com a atuação brasileira também no conflito a partir de 43, tá? Então essa realmente ela é um palco um pouco maior do que foi a primeira, tá? Finalizada com a derrota nazista, entre aspas, aí, o suicídio do Hitler. Tem muita gente que estuda para comprovar que não foi ele, não morreu ali, ele não se suicidou, ele fugiu. Tá? Tem muita gente estudando para tentar comprovar essa teoria, que ainda é só uma teoria. Tá? Oficialmente, o suicídio de Hitler acaba a guerra no Ocidente. No Oriente, lá contra o Japão, a guerra se estende um pouco mais, ainda dentro do ano de 45, vai até agosto de 45, as bombas, né, nucleares de Hiroshima e Nagasaki põem um ponto final nesse conflito. O Japão finalmente se rende depois de Nagasaki. Tá? E aí o armistício entra e vem os acordos de paz na sequência.
Tá? Mas a Segunda Guerra aí provoca aí uma grande transformação, né? A terceira revolução industrial vem como consequência disso daqui, né? Essa revolução tecnológica começa a entrar no cenário internacional graças a essa guerra aqui. E aí cenas da invasão da Polônia, né? A Blitzkrieg alemã promovendo a invasão da Polônia, Polônia invadida, guerra decretada. Tá? É o aniversário do início do conflito, certo? Revolução Chinesa, um assunto que a gente viu até há pouco tempo, tá? Janeiro de 49, o movimento militar camponês liderado pelo Mao Tse-tung dá início à tomada de poder da já proclamada República Chinesa. Desde 19, a China já era uma república. O Kuomintang era o grande partido que controlava, uma coligação ali que controlava essa república, e o Mao Tse-tung faz essa mobilização a partir de janeiro de 49 para 1º de outubro implantar o regime socialista, tomar o poder dentro da China. E aí a China começa as suas transformações, tem um grande salto à frente e tal, que é o processo de industrialização, tem os grandes estudos, ele vai confiscar as terras para depois redistribuir a produção, né? Estruturando, até chegar na China de hoje, que a gente vê aqui, liderança do Mao Tse-tung, esse senhorzinho simpático que aparece aqui. Essas imagens também mostram para a gente quem participa, né? Os setores que vão participar, o operário, o camponês, o militar, vão fazer parte desse movimento revolucionário que toma o poder na China, certo? E que, com o passar de rolar dos anos, vai se transformando, né? Aqui cenas de algumas das batalhas que vão acontecer, tá? Discursos do Mao Tse-tung reunindo a população para mostrar o seu ideal. E outra também que comemora aí, Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara são os grandes nomes, mas tem mais alguns que fazem parte desse movimento aqui. Eles vão partir 1º de janeiro, eles começam a campanha para derrotar o Fulgêncio Batista, então ditador de Cuba, tá? Saindo do exílio, né, que eles estavam, o Fidel, aliás, no exílio desde Moncada em 53, ele tenta um golpe em 53, fracassado o golpe, Fidel Castro é preso, exilado no México, está ali, exilado, depois em 56 retorna para Cuba e em 59 ele consegue derrubar o Fulgêncio, certo? Num processo aqui o quartel de Moncada que ele vai tentar tomar, não dá certo, aqui Fidel Castro sendo levado para o exílio e lógico seus companheiros ali também sendo exilados, aqui já ele voltando, já no cerco a Havana, tá? E aqui já como chefe de Estado em Cuba, né? O Fidelzão que vai ficar no governo até os anos 2000 aí, quando você afasta, entra o irmão vem até recentemente e já passaram já o poder para o terceiro, certo? Chegada do homem à lua. Nessas férias de julho, a gente teve muito material sobre esse fato histórico aqui, tá? Aliás, dos que a gente mostrou aqui até agora, esse foi o mais apresentado nesse ano. Então tem uma chance maior de aparecer para vocês, envolvendo outras disciplinas, não só história, tá? O contexto daqui é aquele contexto de Guerra Fria, a corrida espacial, quem vai chegar primeiro, certo? O programa Zond dos soviéticos já estavam dando a volta na Lua, quando o programa Apollo se iniciou. E o programa Apollo foi o que desembarcou o homem na Lua, tá? 3 astronautas, Neil Armstrong, Michael Collins e o Buzz Aldrin, vão ser os que chegaram, né? O Michael fica na cápsula ao redor da Lua, o Neil e o Buzz vão descer
e vão dar uma caminhadinha na Lua. E aí tem toda aquela controvérsia, se chegou, não chegou, se é verdade, se não é, tá? Uma porrada de documentários aí vão tratar sobre esse assunto. Tem o pessoal da física explicando que chegou, tem o pessoal da física explicando que não chegou. E aí fica na controvérsia, tá? É um tema polêmico, é um tema que na época nem foi discutido, a União Soviética aceitou, fala, chegou, beleza, então vocês ganharam. Aí eles seguem para outro rumo a corrida espacial, a das estações espaciais, muda o foco apenas, mas a corrida continua, a disputa continuava, tá? É um tema polêmico que foi muito transmitido esse ano. Está aí os três, o Neil, o Michael e o Buzz, que vão fazer parte dessa expedição, né, à Lua. E aqui algumas curiosidades sobre o fato ocorrido, né? O pessoal vai fazer essa descrição, depois eu envio isso para vocês terem especialmente essa página aqui que conta algumas curiosidades ali, tá? Voltar um pouco para o Brasil, gente. Vamos ver um pouquinho agora de história do Brasil. Aqui nós temos uma imagem, e esta imagem ela representa o quê? Em 1969, nós vamos ter o sequestro do embaixador americano Charles Burke aqui no Brasil, né? Foi realizado pelo MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O sequestro do embaixador americano está completando aí 50 anos. Se vocês quiserem assistir um filme sobre esse episódio, assistam O Que É Isso, Companheiro. Este filme, O Que É Isso, Companheiro, retrata exatamente o momento em que o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, sequestra o embaixador americano aqui no Brasil. Por que o MR8 sequestrou o embaixador americano aqui no Brasil? Para conseguir a libertação dos seus parceiros políticos que estavam presos. Presos por quê, Salomão? Porque o contexto histórico é a época do regime militar. Porque o contexto histórico é o governo do Médici. Nós estamos tendo aqui no Brasil a luta armada, e quem pegava em armas contra o governo ou acabava morto, ou acabava torturado, ou, como no caso dessas pessoas, simplesmente presos. Como que você consegue a liberdade desses presos políticos? Sequestrando políticos estrangeiros. E no caso aqui foi o embaixador americano, tudo bem? Então são, aqui no caso, 50 anos, meio século do sequestro do embaixador americano aqui no Brasil. Fiquem atentos com isso. Tudo bem? Ó, regime militar, governo Médici. Vou permanecer com vocês nesse ponto. Aqui nós temos uma foto de um homem morto dentro de um Fusca. Tudo bem? Quem é este homem morto? Simplesmente Carlos Marighella. Em 1969, Carlos Marighella foi assassinado pelo delegado Fleury, que na época comandava o Esquadrão da Morte em São Paulo. A morte do Carlos Marighella está completando aí 50 anos. Bem, e de novo, falei para vocês que nós tivemos esse ano o lançamento do filme que conta a história do Carlos Marighella. Por motivos que não nos interessam agora, esse filme não está sendo apresentado no Brasil, bem? Mas de repente você encontra em outras plataformas uma forma aí de você conseguir assistir esse filme, tá certo? Então, Carlos Marighella foi morto em 69, o contexto histórico ainda é o regime militar, o contexto histórico ainda é o governo Médici. Vamos colocar algumas outras características do governo Médici só para a gente encerrar esse ponto. Se vocês lembrarem, o governo Médici foi caracterizado pela luta armada. A luta armada ela começa e ela termina no Médici. Bem, o Médici teve que enfrentar os elementos subversivos e ele praticamente derrotou, destruiu todos os grupos subversivos que existiam no Brasil nessa época. O governo Médici, portanto, é o auge da repressão. O governo Médici também é a época do milagre econômico, momento em que a nossa economia chegou a crescer 2 dígitos. Lembrando daquilo que eu falei para vocês na sala de aula, o Brasil nessa época foi a única economia do mundo que crescia 2 dígitos.
nem a economia americana, nem a economia soviética tinha esse crescimento gigantesco, tudo bem? O governo Médici também foi caracterizado pelo tricampeonato da seleção brasileira no México. Trabalhei bastante isso com vocês na sala de aula. E esse tricampeonato, mais um milagre econômico, criaram condições para que surgisse o ufanismo no Brasil. De novo, o título da seleção no México foi trabalhado pelo regime para fortalecer o país, para fortalecer o regime militar no país. Brasil, uma pátria de chuteiras, foi lema da época. Brasil, ame-o ou deixe. Brasil, um país que vai para frente. Milagre econômico, sucesso no futebol, ufanismo. Tudo bem? 50 anos no Marighella, gente. Fiquem atentos. Fiquem atentos mais numa prova de FUVEST, Unicamp, do que propriamente numa prova do Enem. Tudo bem? Eu não acredito que no Enem vá cair uma pergunta sobre um líder de esquerda que foi assassinado pelos militares. A não ser que troque o assassinado, né? A não ser que troque o assassinado. Bem, mas de repente numa FUVEST, de repente numa Unicamp, possa cair esse tema. Tudo bem, gente? Outro aniversário saindo do Brasil, voltando para o mundo. Esse aniversário aqui é um aniversário que todo mundo comemora bastante, ó. 29, daqui 3 dias, aniversário da internet. Tá? Na verdade, criada como ARPANET, seria uma ligação entre computadores ali para apenas serviços de governo, tá? Especialmente entre militares e cientistas, nós teríamos essa atividade. Só que alguém ali dentro percebeu que isso tinha um grande potencial e decidiu abrir a ideia. Abrindo a ideia, ela passa a ser usada na comunicação de todos e muda de nome, de ARPANET para internet. E hoje parece que a gente não vive sem. Para resolver, por exemplo, em vez de eu ter que trazer isso daqui impresso para Paulinha digitar e depois passar para a gente, só manda por e-mail, está tudo resolvido. Acabei de comentar, depois eu envio para vocês, mando por onde? No WhatsApp, que usa a internet. Tá? Tecnologia, pessoal. E aí, essa rede de computadores aí promove a interação do mundo, e não só de cientistas e militares, que a ideia era essa, cientista e militar. Agora não, agora temos o mundo todo aí participando dessa brincadeira chamada internet. Uma linha do tempo bem rápida sobre o desenvolvimento dessas tecnologias ligadas à internet, né? Desenvolvimento de tecnologias que vão passando, que chegariam até os dias de hoje, mas que vão passando aí pelos governos computadores, a criação e ampliação da rede de computadores, tá? Os primeiros computadores eram máquinas mais ou menos desse tamanhozinho, percebam que é bem compacto, né? Dá para ver aí que é bem simples. Ela vai diminuindo, mas a capacidade de processamento ainda não era tão grande. Esses computadores são aqueles de cartão. Você primeiro furava os cartões para depois colocar no computador para ele funcionar. Então era um negócio meio esquisito. Depois começa a mudar. E está faltando um aqui. Faltou um. Tinha o cara que inventou o Macintosh. Quem conhece o cara? É o Steve Jobs. Steve Jobs que era para aparecer antes dessa. Mas não tem importância. Está aí a internet ligando o mundo todo, várias atividades interligadas, e hoje na palma da mão. O pessoal aí com o smartphone sabe muito bem o que eu estou falando, certo? Aí uma coisa para a gente relaxar, está muito tenso, né? Ditadura e tal. Woodstock, pessoal, o famoso festival de música que vai acontecer na cidadezinha de Woodstock. Nós temos aí de 15 a 17 de agosto de 69, música, paz e amor, e por que não um pouquinho de protesto, que o que estava acontecendo no momento era a guerra do Vietnã. Também vai rolar protesto contra a guerra do Vietnã. A participação aí de cerca de 400 mil pessoas nesse festival a céu aberto, shows lendários de grandes artistas, né, como Jimi Hendrix e companhia, tá?
nós vamos ter, dentro desse festival de Woodstock, uma ideologia sendo divulgada ao mundo, tá? Que é aquela sociedade alternativa, sociedade hippie, certo? O lema Paz e Amor é o lema dessa sociedade alternativa, que é, dentro do cenário de Guerra Fria, dentro do cenário de século XX, uma contra-sociedade. Tá? Aquela sociedade, como eles mesmos diziam, quadrada, aquela sociedade tradicional, aquela família nuclear, com a sociedade hippie, ela vai ser duramente questionada, essa sociedade quadrada. Tá? É a contracultura, é isso? É isso que eu estava falando. Contracultura, certo? É um movimento que esse pessoal vai inaugurar aqui. E aí, show do Woodstock, para vocês, o cartaz. E aí a ideia da multidão que estava assistindo esse show. Os shows, né? O festival como um todo. E o pessoal correndo na lama, tem uns vídeos legais na internet que vocês podem acessar depois. Bom, voltando para o Brasil, voltando para a questão da ditadura militar ou do regime militar, nós vamos ter essa imagem aqui que representa a anistia, né? A lei de anistia de 1979. Em 1979, aqui no Brasil, o presidente já era o João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo era o general da linha branda. João Batista Figueiredo foi aquele homem que disse que se alguém fosse contra o processo de redemocratização, ele prendia e aquidentava. Tudo bem? Então, a nossa redemocratização ela foi feita de forma autoritária. Sensacional isso, né? De novo, tem certas coisas que só aconteceram na história do Brasil. Mas o fato é que o João Batista Figueiredo ele chega ao poder em 1979 e ele vem com a lei de anistia. Ela está completando 40 anos. Então, o contexto histórico é o regime militar, é o final do regime militar. E essa lei de anistia, ela entrou para a história por ser ampla, geral e irrestrita. Em 1979, todo mundo começou a bater palma para essa lei. Mas é só a partir de 2013 que as pessoas começaram a questionar esta lei. Vamos lembrar, gente? Ela é ampla, geral e restrita. Ela vai libertar todo mundo que estava na prisão porque combatia a ditadura ou o regime militar. Mas essa lei também anistiou todos os militares responsáveis pela tortura, estupros e assassinatos. Então ela é ampla, ela é geral, ela é irrestrita. Ela perdoou os torturados, mas ela também perdoou os torturadores. Fiquem atentos com isso, tudo bem? De novo, em 1979, é dentro desse contexto que a Dilma Rousseff ganhou a liberdade. É dentro desse contexto que Leonel Brizola, José Serra, Fernando Henrique Cardoso puderam retornar ao Brasil do exílio. Quem estava fora do Brasil tinha medo de ser preso pelos militares. Podem voltar que não serão presos. Então é a lei de anistia para quem estava preso e para quem estava exilado. Mas também pegou aqui no caso os militares que torturaram, mataram, estupraram. Bem, então fiquem atentos, são 40 anos da lei de anistia. Aí eu quero trabalhar com vocês ainda o ano de 1979. 1979 nós vamos ter a volta do pluripartidarismo. Cai, nesse momento histórico, o AI-2, que estabelecia o bipartidarismo. Se vocês lembrarem, o AI-2, ele é de 66, governo Costa e Silva, MDB e Arena, tudo bem? Cai o AI-2 e em 79 o pluripartidarismo. De novo, o contexto histórico é o regime militar, tudo bem? Então o contexto histórico é o regime militar e a importância histórica é a abertura política. MDB e Arena deixam de existir, no lugar da Arena, surgimento de novos partidos. PDS surge da Arena, depois o PDS vira o PFL. PFL, que foi um partido muito forte no Brasil republicano. Se vocês lembrarem, o Marco Maciel, que foi o vice do Fernando Henrique Cardoso, ele era do PFL. E na sala de aula eu falei para vocês que o PFL muda de nome. Ele é o atual DEM, o Democratas.
Bem, o MDB vai dar origem a vários partidos políticos, então você tem o pluripartidarismo ocorrendo aqui no Brasil no final do regime militar, tá certo? Para encerrar o meu tema aqui com vocês, eu quero trabalhar essa imagem aqui. Percebam que aqui você tem o Lula de um lado, Fernando Collor do outro. O que representa essa imagem? 1989, eleições presidenciais no Brasil. 30 anos desse episódio, tudo bem? 30 anos dessa eleição presidencial. O que essa eleição presidencial ela tem de importante? Ela é a primeira eleição direta depois do regime militar. Só para vocês terem uma ideia, qual foi o último presidente eleito pelo povo antes dessa eleição? Jânio Quadros, nas eleições de 1960. Então fazia aí 30 anos que os brasileiros não escolhiam o seu presidente. E agora, em 1989, nós vamos ter uma eleição para a presidência. Tudo bem? É a volta plena da democracia aqui no país. Nós vamos ter um embate no segundo turno, que vai ser entre o Collor e o Lula, e a vitória vai ser do Fernando Collor de Mello. Tudo bem? Então, 1989, 30 anos desse processo de redemocratização. História do Brasil, eu termino aqui com vocês. Tá bom? E para fechar, em 89 também, nós temos outro fato mais pro finzinho do ano, a queda do Muro de Berlim. A grande representação do fim da Guerra Fria, que tecnicamente vai durar um pouquinho mais, porque a União Soviética ainda não tinha acabado. A unificação alemã vai acontecer no ano seguinte, mas do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, nós temos uma manifestação espontânea, popular, dentro da Alemanha, dentro de Berlim Oriental, que vai se aglomerar em frente ao muro, e com o engrossar dessa manifestação, eles começam a agredir o muro. Esse momento histórico aqui, pessoal, nós temos o aprofundamento, aliás, da crise do regime socialista soviético, que gerava sérios problemas de abastecimento, gerava sérios problemas tecnológicos dentro do bloco socialista, e que, por isso, manifestações populares começavam a acontecer com mais frequência, tá? E essa é uma das mais importantes. É a grande representação aí da queda do regime, automaticamente com a queda do muro. Mas repetindo, unificar a Alemanha e o fim real só a partir de 91, tá? Que aí é quando o regime socialista se acaba, entra o Boris Yeltsin na Rússia, na então Rússia, e a Alemanha já unificada em novembro, certo? Cenas desse episódio, nós temos aí o pessoal em cima do muro, lembrando que era proibido até se aproximar desse muro, né, especialmente ali na década de 60, logo depois de sua construção, mas que vai afrouxando, vocês vejam as pichações e tal, né? Aí, o momento de uma barreira rompida, né? Uma das partes caindo, o pessoal lá do outro lado olhando meio assim, em choque para aquilo que estava acontecendo. Aí já o pessoal revoltado mesmo, tentando destruir o muro de qualquer jeito, né? Na marretada. E aí de novo outra cena do pessoal. Essa praça alemã, por onde passava o muro, ainda foi na fundação do muro, foi mantido os tijolos. Então, se você está naquela praça ali hoje, você passa ali onde estaria o muro, você tem uma fileira de tijolos no chão, que é a fundação do muro, tá? Foi mantido. Partes do muro são preservados até hoje, certo? Partes do muro são preservadas até hoje. E aí, encerra a nossa fala de hoje. Espero que a gente tenha ajudado vocês em algum ponto. Fiquem atentos aí. Só um detalhe, tá? Para deixar o Fábio brilhar aqui hoje, falaram bastante na aula, e eu acabei deixando uma coisinha de fora dos slides que é importante, tudo bem?
Em 1979, a lei do pluripartidarismo, da lei de anistia, nós tivemos também a revogação do AI-5. Tá? Não é o início do AI-5. O AI-5 é 13 de dezembro de 1968, mas ele deixa de existir em 79. Tá? Então, de repente, pode que é uma perguntinha sobre o AI-5, vale essa dica aí, tá bom? Muito sucesso para todos vocês. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. É isso aí, gente. Tchau. Tchau, galera.